Eu gostaria de dar uma continuidade num assunto que eu tinha falado em alguns vídeos anteriores sobre Deus ser inescrutável, né? Não ter acesso a Ele. E eu gostaria de falar de duas pessoas que Deus falou concernente a seu ser, né? Uma é, Deus fez uma pergunta para Jó, né, no caso, onde ele estava quando ele estava fundando a terra, né? Jó capítulo 38. E a outra pergunta Moisés queria vê-lo. E ele disse para Moisés: nenhum homem pode me ver e ficar vivo. Êxodo capítulo 33, versículo 19 e 20. Tá? Isso é para mostrar para vocês. Moisés queria ver. Ele falou que não podia, não teria como. Por isso que Deus, por meio da carne de Cristo, se deu a conhecer a nós. Aí fica esses teólogos aí querendo com essas invencionices aí, com essas loucuras aí, querer explicá-lo. Deus não se pode explicar. Eu digo o homem explicar Deus, Deus deixa de ser Deus. Deus é o que é. Eu sou o que sou. Êxodo capítulo 3, versículo 13 a 16. Eu sou o que sou. Acabou. Então nós vemos aqui, no caso, em Efésios, tá? Efésios 3:8. Mostra o Deus inescrutável, tá? Também temos aqui na... Quer ver? A parte que diz que Jó, capítulo 5, versículo 9. Jó, capítulo 36, 26. Tá? Isaías, capítulo 40, 28. Romanos, capítulo 11, 33 a 36. Salmo, capítulo 139, versículo 7 a 12. Isaías 55, versículo 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 13. Jeremias capítulo 23, versículo 23, versículo 24. Ele enche os céus e a terra. Tá? E tem outra parte que também é importantíssima. Ele é impenetrável, incompreensível, tá? O inescrutável implica isso. Impenetrável, incompreensível é o que refere-se à palavra inescrutável, tá? Ao que significa a palavra inescrutável. Impenetrável, incompreensível, etc. Tá? Somente Deus pode se autorizar a ser revelado. Né? E Romanos capítulo 9, versículo 14 a 22. Nos mostra esse poderoso Deus que fez os céus e a terra. Né? Então é isso. É isso que eu queria falar. Né? Aí nós vemos em Efésios capítulo 38, versículo 8. Não, Efésios capítulo 3, versículo 8. Incompreensíveis ou inescrutáveis, ou insondáveis, ou imensas, e o mais nós sabemos que eternas. Tá? Então ele é isso. Tá? Ele é impenetrável, incompreensível aos olhos naturais da carne humana. Então não tem como você querer desvendar o que não se pode ser desvendado. Ele
em Deuteronômio 29, ele nos mostrou uma parte sua, ele nos revelou uma parte de sua eternidade através de Jesus Cristo. E Provérbios capítulo 8 fala, né? Dá uma demonstração o que é o poder dele. Tá? O Criador dos céus e da terra, de todas as coisas. Incompreensível. Ele se deixou ser compreendido por meio de Jesus Cristo. Ele se deixou. Êxodo capítulo 33, versículos 19 e 20. Nenhum homem poderá ver a minha face e ficar vivo. Tá vendo como é que ele vive no meio do fogo? Deuteronômio capítulo 4, tá? Versículo 11, 12 e 15. Tá? Ele é invisível. Tá? Ele é invisível. João capítulo 10, 29. João capítulo 1, 18. Tá? E temos aqui também a parte aqui que fala sobre invisível. Aqui, ó. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15 e 16. 1 Timóteo capítulo 1, 17. João capítulo 5, 37. Deuteronômio capítulo 4, versículo 11, 12 e 15. Ele está no meio do fogo. Colossenses 1, 15. Colossenses capítulo 1, versículo 15, versículo 16. Romanos capítulo 1, 16 a 20, 2 Coríntios 4, 4, versículo 6, Colossenses capítulo 2, versículo 2, versículo 3, versículo 9, Colossenses capítulo 1, versículo 19. Nele habita toda a plenitude da divindade, isto é, em Cristo. Ele é Espírito, João capítulo 4, versículo 22 a 24. Né? E Lucas capítulo 24, 39. Um Espírito não tem carne nem osso. E aí, para complementar, Efésios capítulo 3, 8, igual Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36. Ele é inescrutável. Não se tem acesso a ele. Só se tem acesso a ele, ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6 a 10. Aí você vai até o versículo 17, versículo 18, até o versículo 28. O Pai é maior do que eu. O Pai é maior do que tudo. É João capítulo 10, versículo 29. Tá? E os judeus ficaram suspensos no capítulo 10 de João, versículo 24. Né? Por que nos deixa suspenso? Eles não entenderam o dia do Messias na terra, né? O dia que ele estava na terra. Tá? Mateus 16, 3. Não discerniram o tempo do Messias. Lucas capítulo 12, versículo 56. Lucas capítulo 19, versículo 44. Tá? Eles não discerniram o tempo do Messias. Tá? Porém, o rejeitaram. João capítulo 1, versículo 11. Tá? Então, o Messias ali, eles perguntando: você é o Messias? Você é o Messias? Você é o enviado o escolhido de Deus, o enviado do Criador? Então é isso. Então ele se deu a conhecer através de Jesus Cristo, o nosso mestre. Amém. Então é isso. O que eu queria falar resumidamente, uma coisa que eu queria comentar aqui é isso aí. Bom, vamos parar com essa parte agora por um instante. Eu quero comentar um assunto, é o seguinte, sobre o Monte Moriá. Monte Moriá, ele, onde Salomão edificou o templo, é um monte disputado. Nós vemos aí que várias religiões têm seus messias. Então, no capítulo 22 de Gênesis, olha o que fala. Deus diz para Abraão: vai à terra de Moriá. Tá? Aí você vai ver aqui 2 Crônicas capítulo 3, 1, Monte Moriá. 2 Reis capítulo 23, 13, Zacarias capítulo 3, Miqueias capítulo 4, 2. Tá?
também nós vamos pegar aqui Daniel capítulo 9, Mateus capítulo 24, 15, Lucas capítulo 21, 20 a 22 a 24, Marcos capítulo 13, 14, 1 Coríntios capítulo 21, 18 a 25, capítulo 22, 1 a 5, 2 Samuel capítulo 24, 18 a 25, 2 Coríntios capítulo 3, 1, Monte Moriá, onde Salomão edificou o templo, que por todos é chamado de Templo de Salomão, em cima da pedra, da rocha. E Salmo 83, se não me engano, Salmo 83, ele fala sobre todos nasceram ali. Salmo 83, Jerusalém. Então, Salmo 83. E disseram, tomemos para nós, em possessão hereditária, as famosas habitações de Deus. Aí tá vendo como é que é disputado desde os primórdios da criação ao Monte Moriá? Tá vendo? Então o capítulo 83 de Salmo fala sobre o Monte Moriá, a habitação de fogo, Jerusalém, conforme Isaías 33, 14. Tá? Então o Salmo 33 fala, né? Salmo 83 fala da Jerusalém celestial, né? A nossa pátria, que um dia aqueles que têm fé em Jesus Cristo, que confessam Ele como Senhor, o Filho de Deus, irá morar lá, né? Na Jerusalém celestial, né? Nas labaredas de fogo. Quem habitará nas labaredas de fogo? Isto é, sobre o Monte Moriá. Então essa pedra, o Monte Moriá, tem uma história de acontecimento desde os primórdios em que morreu ali Abel. Tá? E essa pedra, ela é a pedra principal. Dela nasceu todas as outras rochas do mundo. Tá? Então, dali se propagou tudo na terra. Então, Jó capítulo 38 nos mostra Deus fazendo uma pergunta para Jó. Onde tu estavas quando eu fundava a terra? Quando eu pus a pedra de alicerce, de fundamento. Então o Monte Moriá, representando Cristo, é a pedra de fundamento. Tá?
mas eu não vou entrar em detalhe. Se nós for entrar lá em Daniel capítulo 2, versículo 34, 35 e versículo 44, 45, uma pedra cortada sem mãos desce do céu e enche a terra. Tá vendo? Deus vai tomar esse mundo e vai encher ela com a sua doutrina conforme os seus desígnios proféticos. Amém? Então, Monte Moriá, gente, Monte Moriá, presta atenção, sempre, Jerusalém sempre foi disputada por sua beleza, como Sara, que entrou no Egito com Abraão. O que aconteceu? Eles gabaram a beleza daquela mulher e Faraó queria tomar ela por mulher. Também na terra dos vamos ver aqui, que na terra no Egito eles gabaram, né? E depois aqui numa outra aqui eles também, não sei se é, vamos ver aqui, vamos ver o nome dele aqui, Abraão habitou na terra do sul, em Cádiz de Sur, e peregrinaram em Gerar. Então Abimeleque, o rei daquele local, repreendeu Abraão porque ele disse que ela era mulher, para ele não ser morto. Para ele não ser morto, ele disse: fala que você é minha irmã. Era uma beleza extraordinária. Eles peregrinaram lá, né? E ela, como uma mulher, ela ajudou a formar Jerusalém. A Jerusalém, para ser formada, Abraão precisava de filhos. E este povo que forma Jerusalém, o povo, a nação espiritual, né? Hoje nós temos que entender o seguinte, que muitos messias, né, de muitas crenças têm falado que estão esperando Maomé, outros estão esperando outras, e nós estamos esperando o Cristo que vai sentar no Monte Moriá, estabelecer o trono de Davi lá. No trono de Davi, Jesus vai sentar lá, lá no Monte Moriá. Então guarda bem, no Monte Moriá, tá? Onde foi estabelecido o templo de Salomão. Jesus Cristo vai sentar lá. Ele é o único Messias, o único Salvador do mundo, o único que ressuscitou. Não tem outro fora dele. Tá? O único escolhido por Deus para salvar a humanidade na face da terra. Amém. Então é isso. O que eu estou querendo dizer é que nós temos que ter esse entendimento. Quando nós vamos pregar o Evangelho, hoje as pessoas são tímidas. As pessoas são tímidas. Como que elas são tímidas? Muitas das vezes por cultura. Por exemplo, aqui em Itajubá tem muita cultura árabe aqui. Se você falar de que Jesus é o Salvador, eles dizem que são cristãos, mas não são. São maometano disfarçado no meio da igreja católica. Não são. Primeiro que desculpa eu falar, mas eu não acredito que os católicos sejam cristãos. Porque não praticam a doutrina de Cristo. Para você falar que é cristão, tem que praticar a doutrina de Cristo. Eles têm nome, mas não são. E muitas igrejas protestantes também têm nome, mas também não é cristão. Tem nome de cristão, mas não é cristão, entendeu? Então, meu irmão, esses demônios entram lá dentro. Essas crenças, espiritismo misturado lá no meio, não tem ensinamento doutrinário. A doutrina de Cristo não é ensinada dentro desses lugares. Eu não quero falar, ficar falando porque eu vou ter que falar a verdade, vai ofender alguém, eu não quero inimizade. Eu só vou dizer uma coisa, profeta só tem um, foi o que eu disse para um árabe aqui em Itajubá. Eu disse para ele, profeta só existe um, chama-se Senhor Jesus Cristo. E para um judeu, um amigo meu, o Fábio Kisner Dorfman, lá do Mato Grosso do Sul, ele casou com a filha de um outro judeu, que é amigo meu, o Salomões, aqui em Itajubá. Ele estava fazendo medicina. Preguei para ele acerca de Jesus. Tá? E o pai da mulher dele,
que ele ia casar, na época ele estava namorando, era católico, né? É judeu, mas católico, né? Então, e por aí vai. Preguei pro Fábio Kirchner Dorfman. Ele tem sinagoga lá pro lado de Mato Grosso do Sul, uns ricaços, uns milionários lá. E eu preguei para ele no dia que ele estava fazendo medicina aqui em Itajubá. E nós discutimos bastante, né? Ele ficou assombrado com o que eu preguei para ele, mas pelo menos eu consegui pregar para ele, ele ouviu. E a filha do senhor Salomão também ouviu a verdade. O próprio senhor Salomão ouviu e a esposa dele também. A empregada que estava lá. Na época, eu estava até um pouco antes de eu pregar o evangelho que eu estava pregando lá, eu namorava a empregada lá desse amigo judeu Salomão. E aí não deu certo, a gente é amigo hoje. Uma vez eu estava em Campos do Jordão e nós já tinha conversado tudo, né? Pois aquela mulher me deu um trabalhão, me encontrei com ela por acaso, eu estava vendendo, que eu vendia vendedor ambulante, igual aqui em Itajubá. Eu vendo livros na rua, na passarela aqui, e eu gosto de pregar. Isso é para mim poder pregar, que eu estou trabalhando dessa forma. Eu faço outras coisas também, né? E eu estava vendendo livros e tal, e aqui eu vendo livro aqui na minha cidade para poder. Eu trabalho com a pregação e eu preciso ter contato com o povo. Para me ter contato, eu preciso estar vendendo e ao mesmo tempo pregando. E eu estava em Campo Jordão andando numa rua lá, já estava indo lá pro lado da rodoviária, quando, sem querer, eu encontrei com essa ex-namorada. Ah, ela me deu um trabalho. E que me cercou, e não sei o que, e não sei o que. Eu falei para ela, nossa, mas você já casou. Não, mas eu não esqueci você. Não, mas não sei o que. Eu falei, olha, misericórdia, eu agora estou no evangelho, eu não sou mais aquele cara, explicando para ela, sabe? Deu uma dor de cabeça para mim, e para me livrar daquela mulher. E me beijava, e não sei o que, eu tentando falar para ela que, e né, ela conseguiu dar, como se diz, né, umas bitocas, me pegou desprevenido, me abraçou de tal forma eu que resisti ali, né? E aí acabou ela se conformando. E eu falei para ela, não, se você tá casado, seu esposo souber, ele vem aqui dar um tiro em você, dá um tiro em mim aqui. E aí como é que vai fazer? Então ela se conformou e tal, mas é pra você ver, uma ex-namorada. Eu já estava no evangelho, mas aí eu falei, tudo bem, que Deus possa ter misericórdia. Eu acredito que o Senhor não ficou bravo comigo, porque foi assim, ela avançou em mim de tal forma que eu perdi. Quando ela encontrou comigo, ela já me agarrou. Aí já me jogou eu na parede, o negócio foi barra pesada. Eu tive que ter sorte que eu sou forte, né? Eu tive que entrar numa lutinha ali no começo. Ela conseguiu me tascar um beijo, mas coisa de juventude. Eu tô comentando aqui, né? Nem vou falar o nome dela, que não tem necessidade. É namorada antiga, e aí não, disse que não esquecia de mim, e blá 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 blá, mas falei, como é que você tá casado? Então, aí aonde tá o problema? Ela tinha uma prima aqui na cidade dela, uma prima dela que vivia sempre perguntando de mim, ela me mandava recado, eu falei, ignorava, mas nunca cometi nada com ela, graças a Deus, né? Casada ainda, Deus que me perdoe. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Eu no meu caso, eu cresci em meios, eu ouvia muito quando eu era criança a palavra circuncisão. Tá? Porque muitos judeus daqui em Itajubá estavam dentro da igreja católica, inclusive parentes meus. Tá? É o que eu estou tentando dizer para vocês aqui. Eu estou falando de história, estou contando um pouquinho de mim no meio desse povo. Eles perguntavam para o padre, uns padres falavam que tinha que circuncidar, outros já falavam que não tinha necessidade. Nem os padres mais tapados do que eu ficava. Isso aí eu tenho na minha memória. Tudo isso que acontecia. Tá? Aí vinha um coleguinha meu que perguntava para mim, o meu irmão, Roberto, eles vão circuncidar ele. O homem já, eu saía correndo de medo, eu era pequeno.
não entendi, falava assim, nossa, vocês vão cortar o meu bilu, não, falava desse jeito, porque era criança, né? E eu escutava essa palavra circuncisão, tá? É a minha família, da parte da minha mãe, e é também minha mãe, simples, coitada, né? Não tinha muito. Tava envolvido no meio daquela idolatria lá, no meio daquilo. Precisa de ver, gente, o que eu vi ali. Eu vi coisas que se eu contar ninguém vai acreditar. Lugar pequeno. É um perigo esse lugar. Olha, é um espírito de engano total ali. Eu ia com a minha mãe também no Natal de Maria Cachoeira. Uma vez fizeram macumba pro meu irmão, minha mãe não sabia que era. Hoje eu sou adulto, eu posso dizer que era macumba. Gente que frequentava a casa. Pensa bem. O meu irmão mais novo pegou um negócio não sei o que, do sapo. Tava fechando a garganta dele, não tava conseguindo pra. Levou no médico, o médico resolveu, levou para essa mulher, Maria Cachoeira, pois ela fez uma oração no meio da santaiada dela lá, só sei que aquilo foi posto para fora. Não, lá tinha sinais. A mulher era parteira e ia lá. Aquela rezaiada, tantana. Eu lembro, nós entrávamos no meio de um bananá, sabe? Gente, eu tô falando a minha, quando eu era criança. Entrava no meio de um bananá, você olhava de longe, que monte de vela. Chegava lá, que fedor de vela, que monte de santaiado para a direita, para a esquerda, para cima, para a reza. Era até bonito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, de Jesus. Aí escutava, essas coisas aí que vocês sabem, essas rezaiadas. Eu vivi no meio disso aí. E no meio desse povo, estavam esses judeus. Tá? Eu falo que eu era pequeno. Minha mãe ali no meio, na própria família da minha mãe, aqui em Itajubá tem um mercado municipal. Agora, guarda bem o que eu estou falando para você. Histórico que eu estou falando. Qualquer um que vier de fora, vai no mercado municipal, você vai tirar uma foto aonde tem uma pastelaria de baixo, onde vende pastel de milho, pastel de trigo, salgadinhos, né? E caldo de cana. Tem uma estrela de Davi ali. Parentesco nosso. Tá entendendo? Na leva. É isso que eu estou tentando dizer. História da cidade tem envolvimento da nossa família aqui em Itajubá. Se for mexer, gente, tem os carneiros de Brasópolis, tem os carneiros de Maria da Fé, os carneiros de Cristina, de Serra dos Toledos, do Ono Bom, Brasópolis, Paraisópolis, sobrenomes Carneiro também, né? Os Morais vem do nome francês Mauróis. Tá? Então é uma história muito. Negócio muito longo. Aí seu menino, né, pequeno, com outros coleguinhas, eu ficava ouvindo isso, a palavra que não sai da minha cabeça, circuncisão, é o que eu escutava quando eu era pequeno. Você entendeu? Era o mundo que eu vivi. Religião, engano para tu quanto é lado, eu não entendi ainda, eu era pequeno, tá? É o que eu estou falando para vocês. É o que eu escutava no meio da minha família. Porque na minha família tem gente que tem gente que não tem. Tá? É o que eu estou tentando dizer. Tem os que tem e os que não tem. Tem os que, da parte da minha mãe mesmo, eu não vou entrar em detalhe, eu quero ficar quieto. Mas o negócio sabe? O negócio aí que eu já ouvi falar de terras, umas coisas aí no meio deles aí, eu não quero entrar muito em detalhe não. Da parte da minha mãe. Da parte do meu pai já é um outro assunto. Eu não vou também entrar em detalhe. Por isso que eu pus umas fotos minhas no meu Face aí. Eu vou ver se eu junto mais fotos do outro lado para juntar todas as famílias. Quer dizer, misturou-se um pouco, viu? É isso que eu estou tentando dizer. Judeus da Inquisição, com outros judeus. Olha, só sei, gente, que eu vou falar para você. Os judeus sofreram. E eles inventavam nome, punham nome de animais, nome. Eu peguei um livro aí, um livro de Raízes Judaicas no Brasil. Olha, o que tem de mistura, né? É muito. Até tem um tio meu que ele não gostava, falava que ele era descendente de judeus, porque ele
tomou birra por causa de perseguição e ele não gostava que falava. Ah, vou falar para você, o negócio é sério. Ou a coisa é séria. Um povo assim, uns era covardado, muito covarde, tá? Eu tenho que falar a verdade para vocês. Tudo amedrontado, escondido ali dentro da igreja católica, ali, tudo, você entendendo? Eles não se identificavam, mas eles deixavam escapar a palavra, guarda bem, circuncisão. Então eu tenho uma bagagem de coisa para falar e eu vou ficar na minha. Hoje, por causa de eu ser um pregador do Evangelho, por eu estar no Evangelho, eu não falo por vangloriar no pimento, não. E eu não estou nem aí com isso aí. Eu não estou nem aí com isso. O que eu estou tentando dizer é que quando eu era menino, eu escutava essa palavra, circuncisão. Eu era menininho de 10 aninhos, 9 aninhos. Tá? Teve uma época também na minha vida que o bode correu atrás de mim. Eu vivia no meio do pasto, né? Montava cavalo, ordenhava vaca. E o bode correu atrás de mim, me cercou. Eu fui tentar fugir, bati com a cabeça na parede, fiquei um período da minha vida sem memória. Me aconteceu esse acidente. Tá? Perdi totalmente a memória. Tá? Eu fiquei apagado, eu não lembro de um período. Período aí. Tanto que nesse período que eu fiquei com esse problema na cabeça, eu fui reprovado por quase 5 anos na escola. Mas não era porque eu não tinha inteligência, por devido à pancada que eu levei. Tá? Não tinha médico naquele tempo antigo, eu tô com, né? Eu sou de 1964, nasci em 1964. Tá? Então é o que eu estou tentando dizer para vocês. Não é brincadeira. Eu fiquei depois que eu fui melhorando. Então tem coisas que eu lembro, tem coisas que não. Tem coisas que eu lembro com 2 anos de idade. Porque eu sarei, eu lembro de certas coisas. Quem pegou no colo para ir adorar lá na Aparecida do Norte, subindo a Serra da Mantiqueira, que descendo para ir para lá. Sei até quem que pegou no colo. Eu com 2 anos de idade, tá vendo? Mas tem coisa que eu não lembro. Tá? Então, hoje eu estou com saúde, bem, minha cabeça boa. Mas levei quase 5 anos na escola. Por essa pancada que eu levei por causa do bode. O bode me cercou, bode bravo. O negócio foi feio, a pancada, amiga. Eu bati com uma pancada que eu me apaguei lá. Levaram para casa arrastado. Tá? Quem cuidou de mim foi essa Maria Cachoeira, com a minha mãe, essa rezadeira, parteira. E aí, aquele tempo era assim, gente. Era parteira, era. Tá entendendo? É isso. Então essa é a palavra que eu digo para vocês quando eu era menino, pequenininho, criança. Essa palavra que eu ouvia muito em meio ao povo católico. Circuncisão. Porque os cristãos não circuncidam. Mas estava ali no meio judeus, que fazia as coisas. Alguns padres eram confiáveis, porque era também descendente. Entendeu? Nem todos, mas tinha os padres que era convertido ao cristianismo, que se tornou padre que era sangue de judeu. Você entende? Então, é o que eu estou tentando, mas não vou entrar na história não. É por aí. Então é isso, gente. O Evangelho, ele... uma outra coisa também. Eu, depois de adulto, eu entendi. Porque me tentaram me matar, né? Quando eu era pequeno. Tá? Eu não vou entrar em detalhe. Me tentaram me matar. Deus me guardou. Até o presente momento. Tá? Sabe lá o motivo. Né? E não foi uma vez só. Por várias vezes tentaram me matar. Quando eu era criança. Não sei o motivo. Um tiro pegou a minha direita. Eu saí da frente, mas não vou nem falar o nome aqui para evitar problema. O tiro pegou eu estava de frente. Pegou a minha esquerda. Eu lembro direitinho o armário, até hoje, como se fosse hoje. Tá? Uma cartucheira. Pegou. Tá? Tá. Porque na verdade, eu conheci meu pai com 24 anos. A minha mãe, ela tinha perdido o pai com a mãe com
com 10 e o pai com... Não, a mãe com 7 anos e o pai com 10 anos. Tá? Aí foi morar com os mais velhos e tal. Tudo se tornou comerciante, vendendo as coisas e tal. E ela depois conheceu esse meu padrasto. Esse meu padrasto vivia falando que ia me matar. Eu não entendi o motivo. Porque até então, um certo período, eu não sabia que ele era meu pai. Eu descobri, porque eu comecei a ler, né? Descobri, pode ser como é que a leitura é importante. Descobri, estava escrito. A adoção, fui perguntar. Ah, negócio então. Aí eu entendi o motivo do tiro. Tá tentando poderia ter me matado. Deus me guardou. Tá? Pra vocês verem como é que é. Vivi no meio disso aí. No meio de espírito, de demônios. Deus me guardou. Minha mãe morreu católica. Enganada pela igreja católica, pelos ensinamentos de doutrinas de demônios. Então é isso. Vivi nesse meio, gente. Não é brincadeira. E eu não queria entender por que queriam me matar. Que esse homem queria me matar. Depois eu pude me defender, aí eu entendi que ele era usado por Satanás. Então as coisas foram criando para mim, para minha vida. Tá? Eu tô aqui. Mas eu não vou mexer com essa história não, porque a história tem umas coisas mais pesadas aí, que se eu fosse contar, o negócio deixa quieto, porque já morreu os dois, morreu minha mãe, já morreu meu padrasto. E morreu meu pai biológico também, já morreu. Então, infeliz, graças a Deus, Deus tem me guardado. O anjo do Senhor tem me guardado até o presente momento. Deus seja louvado. Chamei o goi Meshiabá ao Ha'anaim. Ouve ao povo que o Messias vem sobre as nuvens. Hoje é 13/1/2025. Janeiro de 2025. Amém. Estou saudável aqui. João capítulo 1, versículo 27. Natanael, israelense, homem sem dolo. Amém.